Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Que alegria podermos juntos hoje adorar ao Senhor nesse feriado. Eu imagino que você teve algum momento hoje para descansar um pouquinho, tomara. Mas o melhor lugar é esse, onde podemos falar com o nosso Pai, abrir o nosso coração a Ele e deixar que também Ele fale conosco. E eu quero mais uma vez, dizer a todos os nossos amados convidados, visitantes, sejam muito bem-vindos. Estou vendo aqui o meu professor Ramsey, foi meu professor lá no direito. Deus abençoe sua vida, sua família. Que bom vê-lo aqui hoje, sempre acompanha a gente aí nas lives, né? Que bom que o senhor está aqui. Amados, vamos meditar na palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmos de número 91. Um dos salmos mais lidos de toda a Bíblia. Eu creio que Deus quer falar ao seu coração, ao meu coração nessa noite, através desse salmo. Salmos 91. Vamos ler na versão NVI, que é o que está aqui no telão. Mas você que tem outra versão também, você vai ver que é a mesma coisa. Amém? Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Feche seus olhos um pouquinho e peça a Deus que fale ao seu coração através dessa palavra, aplicando-a à sua vida. Deus Espírito Santo, nós estamos aqui com o coração sedento, faminto, tão necessitado de receber nessa noite a porção do alimento espiritual que a tua palavra pode nos dar. E eis-nos aqui, Espírito Santo, também para sermos instrumentos do Senhor, para transmitir aquilo que tu queres. Fala, Senhor, em cada coração, segundo a tua vontade, e para suprir a necessidade de cada pessoa. Alcança também, Senhor, aqueles que estão em casa, no trabalho, onde quer que seja, nos acompanhando, Pai, pelas redes sociais. Fala com eles também.
que essa palavra possa trazer a eles esperança, renovo, fé, e que a tua presença viva, poderosa, se manifeste na vida deles, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O Salmos 91 é um daqueles que fica aberto na maioria das casas. Muitas pessoas têm essa crença de deixar um salmo aberto para que a proteção esteja ali naquela casa. Nós sabemos que simplesmente a Bíblia aberta não vai fazer diferença. O que faz a diferença, o que traz proteção é o Deus dos salmos. Amém? É o Deus da Bíblia Sagrada. Ele é que traz proteção para nós. E esse salmo é fascinante. Eu fiz questão de ler em várias versões. Tem várias versões da Bíblia. E se você depois puder, quiser, procura lá na internet. Tem várias versões. Na Nova Versão Transformadora, na Nova Bíblia Viva, na Bíblia A Mensagem. Confesso para vocês, amados, que eu chorei lendo esse salmo que já é tão conhecido em várias versões. E o Senhor foi falando ao meu coração e eu não pude deixar de trazer hoje para vocês o que Deus tem falado aqui. Amém? Terça-feira, na presença de Deus, é o tema do nosso culto hoje. E por isso eu escolhi o tema dessa palavra como a presença protetora do Altíssimo. A presença protetora do Altíssimo. E nós vamos falar sobre isso. E eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, para que a gente possa caminhar aí por esses versículos e compreender realmente o que o Senhor tem para nos falar hoje. Eu quero trazer aqui uma primeira reflexão desse salmo. Quero dizer que Deus promete a sua presença protetora, mas Ele também nos avisa dos perigos que poderemos enfrentar nessa vida. Deus promete a sua presença, mas em todo esse salmo nós encontramos avisos de Deus sobre adversidades, circunstâncias contrárias que podem acontecer na nossa jornada, no nosso dia a dia. E eu quero que você veja comigo. Olha então no versículo 3 desse salmo. Diz assim: Ele te livrará do laço do caçador. O laço do passarinheiro é o que diz em outra versão. E o que isso significa? Laço do passarinheiro é uma armadilha que é preparada de forma camuflada para que um passarinho seja pego. Ali dentro é colocado um alimento, uma isca, e o passarinho, sem saber que vai ser preso, entra e cai nesse laço, nessa armadilha camuflada. Eu quero dizer para você, talvez existam armadilhas na sua vida que o inimigo tem preparado para prender você, mas o Deus Altíssimo e Todo-Poderoso é aquele que pode hoje te livrar de todo o laço do caçador. Amém? Mas existe mais perigo ainda. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Veneno mortal é a peste perniciosa. A ideia aqui é de uma enfermidade, de uma doença terrível que assola, que não escolhe quem é que vai ser afetado. Eu acho que veio à mente de vocês, né? Algo que passamos há pouco tempo atrás, que ceifou muitas vidas. A ideia é uma enfermidade que pode ceifar muitas pessoas, por isso mortal. Mas o mesmo Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso, também promete nos livrar. Amém, queridos? Promete livrar você desse veneno.
Mas Deus ainda avisa de outros perigos que nós podemos enfrentar na vida. Por que eu estou falando isso? Porque não posso interpretar a Bíblia de uma forma errada e talvez querer chegar aqui para agradar você e dizer que no Evangelho tudo é flores, que a Bíblia nos mostra um caminho só de bondade, de bênçãos, de coisas positivas. Não! A vida é cheia de perigos. Essa terra, a vida nessa terra, nesse plano terreno, é cheia de percalços, de dificuldades, de enfermidades. É isso que Deus está nos dizendo aqui. Mas qual é a diferença do Evangelho? É que quando nós recebemos o Senhor Jesus, o Deus do Evangelho, o Cristo vivo, nós temos condições de passar por todas essas dificuldades, circunstâncias ruins, por todos esses empecilhos e sairmos mais que vencedores. Romanos 8:37, Paulo diz: mas em todas estas coisas, que coisas? Lá nos versículos anteriores ele explica: é a morte, é a fome, é o perigo, é a guerra, a espada, é a nudez, é a escassez. No meio de tudo isso, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Mas Deus promete segurança, mas avisa que haverá perigo no caminho. Olha o que diz no verso 5. Você não terá medo do pavor da noite. Você não terá medo dos terrores noturnos. O que são terrores noturnos? O que é o pavor da noite? Quem já passou por insônia sabe bem o que é isso. Quem já passou por medo, aquele medo que parece que você consegue tocar, de tão intenso, de tão denso que ele é. Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. Eu já passei por isso. Terror noturno, pânico, medo, agonia, angústia. Mas o Deus Altíssimo nos promete, amados, que nós não precisaremos temer os terrores noturnos. Amém? Esse Deus, na noite escura da nossa vida, vai trazer a paz que substitui o medo, vai trazer a luz que substitui a escuridão. Ele é luz, Ele é Deus. Amém? Olha só, poderemos talvez passar, como diz no verso 6, pelo perigo da peste que se move sorrateira nas trevas. O desespero, a solidão, a depressão. Interessante aqui no verso 5 e no verso 6, o salmista começa falando sobre esses perigos noturnos. Mas depois ele também fala: não, vocês não vão ter medo das flechas que voam de dia, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. O que Deus está dizendo é que você não precisa temer o perigo da noite, das coisas invisíveis, quando a escuridão te impede de discernir o que está acontecendo na sua vida. Você também não precisa temer os perigos diurnos, aqueles que acontecem quando nós estamos vendo. Talvez a gente possa pensar aqui, quantos livramentos já temos recebido do Senhor e nem ficamos sabendo, sim ou não? Perigos que eram invisíveis aos nossos olhos, mas o Senhor nos livrou deles. O ano passado, no outro ano, 2022, nós estávamos voltando de Novo Progresso, o Edson e eu havia ido pregar lá. E aqui na estrada, já para cá de Nova Canaã,
Nós passamos por um milagre de Deus, eu não sei dizer outra coisa. Nós estávamos vindo com o carro e vinha uma carreta e um caminhão, e um começou a ultrapassar o outro bem na nossa frente. E foi tão rápido, irmãos, tão rápido. De repente a gente pensou, será que nós estamos vivos mesmo? Era tão intenso ali, foi tão forte aquele momento. E nós pudemos ver o livramento do Senhor. Quantas vezes nós vimos o livramento? A gente não sabia que isso ia acontecer. Outra vez também, quando fomos levar o nosso filho, o Yohanan, lá para o Ibel, lá em Minas. Na volta estávamos nós três, Edson, eu e a Giovana no carro. E numa curva vem uma carreta. E o solado de uma roda, de um pneu daquele enorme, se soltou e veio rodando assim na frente do carro, irmãos. Nós vimos o livramento de Deus em segundos, em fração de segundos. Aquela borracha era para decepar, pela altura que ela veio. Mas o Senhor nos livrou. E eu pergunto, quantos livramentos você já teve e você nem sabia? Deus, o Altíssimo, tem para nós uma presença protetora, mesmo que nós não estejamos atentos. Amém, queridos? É esse Deus que você conhece? Eu queria que você agora tirasse aí alguns segundos para agradecer ao Senhor pelos livramentos que Ele já te deu e você nem sabia. Feche seus olhos um pouquinho aí e agradeça a Deus. Sabe, não são só acidentes, talvez foram perigos de enfermidades que você passou, talvez foram perigos de decepções e frustrações com pessoas, mas Ele te livrou. Agradeça ao Senhor. A presença protetora do Altíssimo está sobre você, está sobre a minha vida hoje. Amém? Você pode glorificar o Senhor, amém? O verso 7. Deus nos alerta que vamos enfrentar sim perigos de queda, de batalhas. 1000 cairão ao teu lado. É batalha, é fogo cruzado. Talvez circunstâncias que vão derrubar pessoas na sua vida financeira. Quantas pessoas estão bem, de repente perdem tudo. Quantas pessoas têm suas famílias, de repente tudo desanda. 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Deus, o protetor altíssimo, continua prometendo a nós a sua segurança, o seu cuidado. Verso 10 fala que nenhum mal sucederá, nem praga alguma, nem desgraça alguma chegará à sua casa, à sua tenda. Palavras de maldição, olhares invejosos, orações contrárias, macumbaria, feitiçaria, trabalhos espirituais encomendados para destruir a vida do servo de Deus. Amados, a Bíblia diz que nenhum mal te sucederá. Nenhuma dessas pragas vai chegar na sua casa. Me lembro também, estou lembrando muita história hoje. Em Marcelândia, nós éramos crianças. Um belo dia, minha mãe está aqui, meu pai, eles vão lembrar disso. Saímos no portão, na frente, a cerca de balaústre. Lembra, mãe? Saímos, quando abrimos o portão, bem na frente do nosso portão, um negócio muito estranho. Tipo de uma toalha de rosto, enrolada num monte de sujeira. Uma coisa horrível. Alguém, não sei porquê, havia intentado contra a nossa vida para destruir a nossa família. Mas a misericórdia de Deus,
é conosco em todo o tempo. A proteção do Senhor é conosco em todo o tempo. E eu me lembro como hoje, a minha mãe chamando a gente, repreendendo no poder do sangue de Jesus, orando, desfazendo todo o mal. Amados, a proteção do Altíssimo estava sobre nós, está sobre nós, e nenhuma praga vai chegar à nossa tenda. Amém? Nada daquilo pegou, amados, nada. Não pega. Se você crê, nós vamos ver Deus prometendo aqui bênçãos, cuidado para conosco. Mas também vamos ver que no nosso caminho poderão existir pedras. Olha o que diz no verso 11 e 12. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Lembrei do Carlos Drummond de Andrade. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Às vezes o nosso caminho pode ser cheio de pedras. Que são pedras no caminho? Podem ser empecilhos que o próprio inimigo coloca. Podem ser obstáculos que a nossa falta de fé coloca. Amém? Pode ser decisões erradas que tomamos e aquilo se torna um obstáculo na nossa jornada. Nós estamos sujeitos a enfrentar pedras no caminho. Mas nós temos um Deus altíssimo, protetor, que dá ordens aos seus anjos ao nosso respeito. Imagina Deus olhando lá de cima para cá e vendo você trilhando o teu caminho e vendo que ali na frente vai ter uma pedra e você poderá tropeçar, cair, se machucar, talvez não conseguir levantar mais. E Ele então chama os seus anjos e diz: vai lá, cuida lá, protege, segura pelas mãos, não deixa ele cair, não deixa ela cair, não deixa ela tropeçar. Você conhece esse Deus? Você conhece um Deus assim, que mesmo em toda a sua soberania, grandeza, majestade e esplendor, está olhando e cuidando cada momento dos seus? Eu não posso deixar de adorar, de agradecer, de louvar com todo o meu coração a esse Deus. Amados, no nosso caminho poderão aparecer leões, serpentes, talvez inimigos que rugem como leão, mas talvez inimigos escondidos, estratégicos como a serpente, disfarçados, camuflados. Mas a Bíblia nos diz que pisaremos sobre eles. Pisareis, pisoteareis. É isso que a Bíblia diz. Você tem a certeza de que a presença protetora de Deus vai te fazer vencer os inimigos que rugem e aqueles que estão escondidos no caminho. Por fim, o último perigo é o perigo da adversidade. O perigo da adversidade. Verso 15 diz: Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Estarei com ele na adversidade. A adversidade pode chegar para quem serve a Deus, assim como pode chegar para quem não serve a Deus. Se lembram de Jó? Ele sofreu uma adversidade muito grande na sua vida. Mas a presença protetora do Altíssimo levantou Jó, curou, restituiu tudo em dobro, deu a ele família, filhos novamente, deu a ele tudo em dobro, porque ele servia, ele amava ao Altíssimo Todo-Poderoso. Mas uma pergunta que vem ao meu coração é: será que todas as promessas de proteção de Deus
são para todas as pessoas? Quem são as pessoas que recebem essa proteção? E a resposta está nesse salmo. E a primeira resposta é: quem recebe a proteção de Deus é quem decide habitar no seu esconderijo. Amém? Versículo 1. Aquele que habita. Aqui é o verbo habitar. Significa o quê? O que significa habitar? Morar, fixar residência. Não é ir passear. Não é fazer uma visita lá de vez em quando. Não é ir à presença de Deus para celebrar os dias festivos, por exemplo, como Páscoa, Natal. Não. É habitar no esconderijo, na presença dEle. No abrigo dEle. Quem habita no esconderijo do Altíssimo é ter um endereço fixo. É saber que você pode ser encontrado junto a Ele. Mas além de habitar no esconderijo do Altíssimo, quem recebe as promessas de proteção é quem sabe descansar nele. E quando a gente lê o texto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É tão lindo, é tão poético. Mas o que significa descansar debaixo da sombra do Onipotente? Descansar dá uma ideia de relaxar, dá uma ideia de confiar plenamente, sabendo que a proteção é segura, sabendo que nenhum mal vai atacar. Imagina alguém viajando, fazendo uma trilha, e de repente tem animais ferozes, tem bichos, mas ele deita debaixo da sombra de uma árvore para descansar, e dificilmente ele vai conseguir dormir, porque ele vai ficar atento, olhando de um lado para outro. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo consegue descansar, porque confia na sombra do Onipotente. Eu estava pensando, como é que eu posso andar à sombra do Onipotente? Onde é a sombra do Onipotente? Quando você pode ver de dia, se você está de dia num lugar que tem luz do sol, aonde que a sombra vai? Aonde que aparece a sombra? Onde? Do seu lado. Ou do seu lado, ou atrás, ou na frente, não importa. Importa, na verdade, se tem luz. Sim ou não? Para eu andar na sombra do Onipotente, eu tenho que estar ao lado dele. Amém? Eu tenho que estar ao lado dele. Ele precisa estar comigo, à minha frente, ao meu lado, atrás de mim, me protegendo em todo o tempo. Estar à sombra do Onipotente, descansando, sabendo que Ele está me protegendo. Amém, queridos? Quem mais que recebe essa proteção do Altíssimo? Quem fala com Deus. Olha aí no verso 2. Direi ao Senhor. Aqui nós temos duas versões diferentes. Aquele que diz ao Senhor, diz para o Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Mas tem outra versão que diz: direi do Senhor. Direi do Senhor significa falar sobre Ele para alguém. Sim ou não? Eu direi dele, eu falarei sobre ele para alguém. E o que eu direi? Que Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus em quem confio. Amados,
Quem quer ter a proteção do Altíssimo precisa falar com Ele, precisa reconhecer quem Ele é, falar com Ele, adorando, falar com Ele, pedindo o que precisa, falar com Ele, se relacionando com Ele. Mas também quem deseja ter essa presença protetora precisa declarar a sua fé, falar sobre Ele para os outros, sem se envergonhar. Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu vou dizer para você, Paulo passou por poucas e boas, aliás, por muitas e terríveis perseguições, açoites, prisões. Agora, quanto nós temos falado do Senhor, da nossa fé? Estamos aí numa linda proposta de trabalho das casas de paz, abrindo aí oportunidade para a igreja, para nós, amados, entrarmos na casa de quem precisa e falar que Deus é a solução, que Deus é o Deus da paz. Quantas pessoas hoje estão carentes de ouvir você falar quem é o seu Deus, de ouvir o seu testemunho, como o Senhor tem cuidado de você. Quem mais vai poder receber essa promessa de proteção do Altíssimo? Olha comigo no versículo 4. Olha o que diz o versículo 4 do Salmo 91. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. Você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Sabe qual é a ideia aqui? Aconchego. É estar junto. Assim como uma ave abre as suas asas e aninha os seus filhotes para livrá-los do perigo, o Senhor estende as suas mãos e nos cerca e nos protege com a sua bondade. Mas só aqueles que aceitam essa proximidade poderão usufruir dessa promessa. Verso número 9 diz assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Quem é que recebe as bênçãos de Deus? Quem é que recebe essa proteção inabalável, indestrutível? Quem faz de Deus o seu refúgio. O que significa isso, Wanda? É não esperar a solução de ninguém. É não ficar gastando a sua fé com pessoas, com promessas humanas, com fontes secas. É não gastar o seu tempo confiando em quem não pode te atender, mas é indo ao Senhor, o único Deus poderoso, o único onipotente, Altíssimo. Se você fizer dele o seu refúgio. Ainda para terminar aqui, olha comigo no verso 14. Quem é que recebe a proteção do Altíssimo? Quem ama a Deus e conhece o seu nome. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu protegerei, pois conhece o meu nome. Amar de todo o coração. Amar a Deus sobre todas as coisas. É o mandamento de Jesus. Conhecer o seu nome é conhecê-lo na intimidade.
Lá no Antigo Testamento, quando alguém colocava um nome no filho, aquele nome tinha tudo a ver com a história, com a essência, com a identidade daquela pessoa. Lembra de Jacó? Tinha um nome que não tinha um bom significado, mas teve um encontro com Deus e Deus mudou o nome de Jacó. Israel, campeão com Deus. Quando Deus está dizendo aqui, Ele me ama e conhece o meu nome, Deus está dizendo, eu vou resgatar, eu vou proteger aquele que me conhece na minha essência, que conhece o meu coração, que conhece a minha forma de pensar, o meu jeito de ser, os meus desejos, a minha vontade. Conhecer a Deus pelo nome é buscar intimidade com Ele. Agora imagina, Deus lá do céu, olhando para cá, passando os olhos assim. Será que hoje Ele diria de mim e de você, eu vou livrar você porque você me ama e porque você me conhece intimamente, você conhece o meu nome, você tem amizade, você é meu confidente. Quando será que nós poderíamos ouvir isso do Senhor? Amados, quem recebe a proteção do Altíssimo é quem clama a Deus. Verso 15, Ele me invocará, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Amém? Eu lhe darei resposta. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Estarei com ele na angústia. Livrarei da angústia e o glorificarei. Aleluia. Quando nós clamamos a Deus, nós enaltecemos o seu nome. Amém? A presença protetora do Altíssimo nos garante tudo isso: livramento, proteção, segurança, paz, um caminho cuidado pelos anjos dele, honra, vida longa e salvação. A pergunta é: será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou habitando no esconderijo? Será que eu estou descansando nele? Será que eu tenho falado dele? Será que eu tenho andado junto dele? Feito dele o meu refúgio? Será que eu tenho amado e conhecido o seu nome? Será que eu tenho clamado? Essa noite, uma noite de nós refletirmos nessa palavra, cada um olhando para si e aplicando a si mesmo. Nós vamos orar agora, amém?